Você já parou para pensar no poder das palavras? Imagine um livro que em cada frase traz sabedoria capaz de mudar destinos. Os provérbios, essas pérolas de conhecimento, têm essa força. Eles nos confrontam, nos guiam e, acima de tudo, nos transformam. Cada provérbio é como um farol em meio à tempestade, iluminando o caminho e nos mostrando que a verdadeira transformação começa dentro de nós. E se eu te disser que, ao aplicá-los, você não só muda a sua vida, mas também impacta a vida das pessoas ao seu redor? Pense nisso. Como uma simples frase pode trazer esperança em tempos de desespero ou alegria em meio à dor? Você já sentiu essa mudança? A sensação de que uma verdade antiga ressoou no seu coração e, de repente, tudo fez sentido. Vamos explorar juntos como esses ensinamentos milenares podem nos levar a um avivamento espiritual, nos conectar com a essência do reino de Deus e nos lembrar do amor ao próximo. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta que vai além do superficial, porque a transformação verdadeira acontece quando nos permitimos ser moldados por essas verdades eternas. Sabedoria acumulada. Eu sempre acreditei que a sabedoria é uma das coisas mais valiosas que podemos acumular ao longo da vida. Quando olho para os provérbios, percebo que eles são como pequenos tesouros que passaram de geração em geração, condensando experiências e ensinamentos que, de outra forma, poderiam se perder no tempo. Cada provérbio tem uma história, uma lição embutida que reflete a vivência de pessoas que já enfrentaram desafios semelhantes aos nossos. É como se tivéssemos à nossa disposição um banco de dados de sabedoria, pronto para ser consultado nos momentos em que mais precisamos. Por exemplo, um provérbio que sempre me chamou a atenção é: a pressa é inimiga da perfeição. Essa frase simples encapsula uma verdade profunda sobre a importância de dar tempo ao tempo, de não apressar as coisas e de permitir que a vida siga seu curso natural. Quando aplico essa lição em minha vida, percebo que as decisões tomadas com calma e reflexão tendem a ser mais acertadas. A sabedoria acumulada nos provérbios nos lembra que muitas vezes a melhor escolha é aquela que leva em conta o tempo e a paciência. Outro aspecto fascinante da sabedoria dos provérbios é que eles falam a todas as culturas, transcendem fronteiras. Um provérbio pode ter diferentes variações em diferentes regiões do mundo, mas a essência permanece. Isso mostra que, em última análise, somos todos humanos e enfrentamos desafios semelhantes, independentemente de onde viemos. Quando leio provérbios de outras culturas, sinto uma conexão profunda com as lições que eles têm a oferecer. É como se estivéssemos compartilhando um diálogo intergeracional e intercultural sobre a vida. Além disso, os provérbios nos oferecem uma forma de reflexão. Ao ouvir ou ler um provérbio, somos convidados a parar e pensar sobre sua implicação. Essa pausa para a reflexão é fundamental em um mundo que muitas vezes é acelerado e superficial. A sabedoria acumulada nos provérbios nos faz questionar nossas ações e decisões, promovendo um autoconhecimento que é essencial para o nosso crescimento pessoal. Cada provérbio nos provoca a olhar para dentro e a considerar como podemos aplicar essas lições em nossa vida cotidiana. Por último, não posso deixar de mencionar que a sabedoria acumulada através dos provérbios também nos ajuda a entender melhor os outros. Quando estamos cientes das experiências e sabedorias dos nossos antecessores, conseguimos nos colocar no lugar do outro, empatizando com suas lutas e triunfos. Essa compreensão mútua é fundamental para construir relacionamentos saudáveis e duradouros, pois nos lembra que todos nós estamos, de alguma forma, na mesma jornada da vida. Orientação prática. Se tem uma coisa que eu valorizo na vida, é a capacidade de tomar decisões com clareza e segurança. E, para isso, os provérbios são verdadeiros guias. Eles não apenas nos oferecem reflexões profundas sobre a vida, mas também nos dão diretrizes práticas que podemos aplicar no nosso dia a dia. Lembro-me de um provérbio que diz: cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Essa frase sempre me lembrou da importância de ser cauteloso, de avaliar as situações antes de agir. Essa orientação prática é crucial, especialmente em tempos de incerteza. Quando me deparo com um dilema, muitas vezes recorro a provérbios que oferecem conselhos. Quem não arrisca, não petisca é outro que sempre ressoa em mim. Essa frase me lembra que, embora seja importante ter cautela, também devemos estar abertos a novas oportunidades. Essa dualidade entre cautela e ousadia é uma dança delicada que precisamos aprender a dominar, e os provérbios nos ajudam nesse processo.
Além disso, os provérbios frequentemente nos ensinam a importância de aprender com os erros. Errar é humano. Persistir é burrice é um lembrete poderoso de que devemos refletir sobre nossas decisões e não ter medo de mudar de direção quando necessário. Essa orientação prática não só nos ajuda a evitar os mesmos erros repetidamente, mas também nos encoraja a crescer e evoluir com as experiências que vivemos. Outra grande vantagem dos provérbios é que eles são fáceis de lembrar e transmitir. Em uma conversa casual, um provérbio pode surgir, de repente, iluminar uma situação de uma maneira que poucos argumentos longos conseguiriam. É quase como uma linguagem secreta que usamos para nos comunicar, uma forma de compartilhar conhecimento de maneira concisa e eficaz. Isso me faz pensar em como podemos usar essas pequenas frases para educar e inspirar as pessoas ao nosso redor. Por fim, a orientação prática que os provérbios oferecem é um lembrete constante de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Ao longo da história, muitas pessoas já enfrentaram desafios semelhantes aos nossos, e suas palavras ainda ressoam. Isso nos dá força e coragem para enfrentar as dificuldades da vida, sabendo que há um caminho a seguir, traçado por aqueles que vieram antes de nós. Sabedoria acumulada e orientação prática. Refletindo sobre como a sabedoria acumulada e a orientação prática se entrelaçam, percebo que os provérbios não são apenas fórmulas prontas, mas sim convites para a reflexão e a ação. Eles nos oferecem uma perspectiva histórica sobre a vida, permitindo que aprendamos com os sucessos e fracassos dos outros. Isso é especialmente valioso em um mundo onde muitas vezes nos sentimos perdidos ou sobrecarregados pelas decisões que precisamos tomar. A sabedoria acumulada nos provérbios serve como um mapa, enquanto a orientação prática é como a bússola que nos guia. Quando encontramos um provérbio que ressoa conosco em um momento específico, é como se o universo estivesse nos enviando uma mensagem clara sobre o que devemos fazer. Essa conexão entre passado e presente nos permite navegar por desafios de uma maneira mais consciente e informada. Por exemplo, quando digo a meus filhos que quem muito escolhe, pouco acerta, estou não apenas compartilhando um provérbio, mas também transmitindo a sabedoria de diversas gerações que entenderam a importância de tomar decisões com discernimento. Essa é uma forma de protegê-los das armadilhas da indecisão e da superficialidade. A sabedoria acumulada se torna um legado que passamos adiante, e isso me traz um grande sentido de responsabilidade. Além disso, a aplicação prática dos provérbios nos oferece uma estrutura para enfrentar problemas cotidianos. Quando me deparo com uma situação difícil, muitas vezes pergunto a mim mesmo: qual provérbio se aplica aqui? Essa prática se tornou um hábito que me ajuda a encontrar clareza em momentos de confusão. E, assim, a sabedoria acumulada se transforma em uma ferramenta prática que me permite tomar decisões mais acertadas. Por fim, a beleza dos provérbios está em sua simplicidade. Eles não exigem uma explicação elaborada. Muitas vezes, uma única frase pode encapsular uma verdade complexa. Esse poder de síntese é algo que sempre admirei e que, sem dúvida, torna os provérbios um recurso inestimável para aqueles que buscam sabedoria e orientação em suas vidas diárias. Fortalecimento moral e ético. Quando penso sobre os provérbios, uma das coisas que mais me impressiona é como eles estão profundamente enraizados em valores morais e éticos. Muitas vezes, ao ouvir um provérbio, é como se uma luz se acendesse na minha mente, me forçando a refletir sobre o que realmente é certo e errado. Eles não são apenas frases soltas, são ensinamentos que nos guiam em nossas decisões e ações. Lembro de um provérbio que diz: a honestidade é a melhor política. Essa frase simples me faz questionar minhas próprias ações e motivações. Será que estou sendo sempre honesto em minhas interações? Esse tipo de reflexão é o que os provérbios proporcionam. Os provérbios também têm a capacidade de nos lembrar da importância de agir corretamente, mesmo quando isso pode ser desafiador. Por exemplo, o ditado "quem não deve, não teme" sempre me faz pensar sobre a importância de viver uma vida de integridade. Quando estamos em paz com nossas ações e escolhas, a vida parece fluir de maneira mais harmoniosa. Esse fortalecimento moral que os provérbios promovem é um guia constante que nos ajuda a nos manter no caminho certo, mesmo quando as tentações para agir de maneira contrária se apresentam. Outra coisa que me fascina é como os provérbios podem servir como um lembrete para cultivar comportamentos positivos. O que se planta, colhe é um desses ditados que faz com que eu pense sobre as consequências de minhas ações.
Cada ato que realizamos, por menor que seja, tem um impacto, e essa consciência é crucial para nosso desenvolvimento moral. A forma como tratamos os outros, as escolhas que fazemos e as promessas que mantemos são reflexões diretas do tipo de pessoa que somos. Os provérbios nos desafiam a ser melhores, a agir com responsabilidade e a refletir sobre o legado que queremos deixar. Além disso, os provérbios também têm um papel educativo em relação à moralidade. Eles nos ensinam a importância da empatia, da solidariedade e do respeito ao próximo. Por exemplo, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você é um ensinamento que ressoa em muitas culturas. Essa ideia de reciprocidade e consideração pelo outro é fundamental para construir relacionamentos saudáveis e comunidades coesas. Quando internalizamos essas lições, começamos a agir de maneira mais consciente e responsável em relação aos outros. Por fim, refletir sobre provérbios relacionados à moralidade e ética me faz perceber que estamos todos conectados. Nossas ações afetam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Assim, ao fortalecer nossos princípios morais, contribuímos para uma sociedade mais justa e harmoniosa. Os provérbios nos lembram de que, independentemente de onde venhamos, compartilhamos uma responsabilidade coletiva em promover a bondade e a justiça no mundo. E, nesse processo, crescemos não apenas como indivíduos, mas também como parte de uma comunidade maior. Conexão cultural e comunitária. Os provérbios são verdadeiras pontes que conectam culturas e comunidades, e isso é algo que sempre me fascina. Cada provérbio carrega consigo uma história, uma tradição e um pedaço da identidade de um povo. Ao ouvir um provérbio, não apenas absorvo a sabedoria que ele oferece, mas também me conecto a uma herança coletiva que transcende o tempo e o espaço. Por exemplo, quando ouço água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sinto que estou ouvindo não apenas uma lição sobre persistência, mas também um eco das experiências de gerações que vieram antes de mim. Além disso, os provérbios têm um papel fundamental na formação da identidade cultural. Eles ajudam a definir quem somos e o que valorizamos como sociedade. Por exemplo, em muitas culturas, provérbios sobre a importância da família, do respeito aos mais velhos e da solidariedade são comuns. Esses ensinamentos nos lembram de que, mesmo que venhamos de diferentes origens, compartilhamos valores universais que nos unem. Ao contar e compartilhar esses provérbios, fortalecemos nossa identidade cultural e criamos laços mais profundos com aqueles ao nosso redor. O aspecto comunitário dos provérbios também é notável. Eles são frequentemente transmitidos de geração em geração, criando um senso de pertencimento e continuidade. Quando uma avó me conta um provérbio que aprendeu com sua mãe, sinto que estou participando de um diálogo intergeracional que preserva a sabedoria acumulada ao longo do tempo. Essa troca não é apenas sobre palavras, é sobre experiências, emoções e histórias que moldaram a vida de muitas pessoas. É uma forma de manter viva a memória coletiva da comunidade. Além disso, os provérbios podem servir como uma ferramenta de coesão social. Eles são frequentemente usados em momentos de celebração ou reflexão, criando um espaço comum onde as pessoas podem se reunir e compartilhar suas experiências. Em festas ou reuniões familiares, é comum que alguém mencione um provérbio que se aplica à situação. Isso não só provoca risadas ou reflexões, mas também fortalece os laços entre os participantes, lembrando-nos de que estamos todos juntos nessa jornada chamada vida. Por fim, a conexão cultural que os provérbios proporcionam é um lembrete poderoso de que, apesar de nossas diferenças, todos nós enfrentamos desafios semelhantes. A sabedoria contida em um provérbio pode ressoar em diferentes contextos e culturas, mostrando que, no fundo, somos todos humanos. Essa universalidade é uma celebração da diversidade humana e nos convida a aprender uns com os outros, promovendo um diálogo mais rico e respeitoso entre as diversas vozes que compõem o nosso mundo. Desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Às vezes, me pego pensando sobre como os provérbios podem ser verdadeiros espelhos da nossa alma. Quando refletimos sobre essas pequenas frases, cada uma delas carrega um mundo de significados e lições que, muitas vezes, nos ajudam a entender melhor quem somos. Por exemplo, quando escuto o provérbio "conhece-te a ti mesmo", sou levado a considerar minhas próprias decisões e comportamentos. Essa busca introspectiva, guiada por essas palavras sábias, pode ser o ponto de partida para um verdadeiro crescimento pessoal. O processo de introspecção que os provérbios promovem é fascinante.
Cada vez que me deparo com um novo provérbio, sinto como se estivesse recebendo uma oportunidade única de olhar para dentro e avaliar as escolhas que fiz até agora. Muitas vezes, as palavras simples contidas nesses ditados conseguem expressar complexidades da vida que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Esse autoconhecimento é fundamental não apenas para o desenvolvimento pessoal, mas também para a maneira como nos relacionamos com os outros e com o mundo ao nosso redor. Refletir sobre provérbios também nos força a confrontar nossas crenças e valores. Ao me deparar com frases como "a prática leva à perfeição", sou lembrado de que o esforço contínuo é essencial para o meu próprio aprimoramento. Isso não se aplica apenas a habilidades técnicas, mas a todas as áreas da vida, desde relacionamentos até a maneira como lidamos com nossas emoções. Essas reflexões me ajudam a redefinir meus objetivos e a trabalhar em direção a eles com mais clareza e determinação. Os provérbios, portanto, funcionam como ferramentas de autoavaliação. Ao analisá-los, posso identificar áreas da minha vida que precisam de atenção e aprimoramento. Por exemplo, se me deparo com quem não arrisca, não petisca, isso me leva a considerar se estou sendo usado o suficiente nas minhas escolhas. Essa análise crítica me impulsiona a sair da zona de conforto e a explorar novas possibilidades, o que é vital para o meu crescimento pessoal e profissional. Além disso, o impacto do autoconhecimento gerado pelos provérbios não se limita apenas ao indivíduo. Quando uma pessoa se torna mais consciente de si mesma, essa transformação se reflete em seus relacionamentos e interações sociais. A compreensão das minhas próprias emoções e motivações me permite ser mais empático e compreensivo com os outros. Assim, os provérbios não apenas me ajudam a me conhecer melhor, mas também a me conectar de forma mais significativa com o mundo ao meu redor. Inspiração e motivação em momentos de dúvida ou desânimo. Não há nada como um provérbio bem colocado para reacender a chama da motivação. A sabedoria popular tem essa incrível capacidade de tocar o coração e a mente, oferecendo-nos palavras de encorajamento que podem mudar nossa perspectiva em um instante. Por exemplo, quando lembro do provérbio "depois da tempestade vem a bonança", sou lembrado de que os desafios são temporários. Essa simples frase me ajuda a ver a luz no fim do túnel, mesmo quando tudo parece sombrio. Provérbios têm um jeito especial de nos conectar com a resiliência humana. Quando ouvimos "água mole em pedra dura, tanto bate até que fura", somos lembrados de que a persistência é uma virtude poderosa. Essa ideia de que a insistência pode superar obstáculos é uma fonte de força em momentos difíceis. Muitas vezes, a vida nos apresenta desafios que parecem impossíveis de superar, mas esses ditados nos lembram que a perseverança pode levar ao sucesso. Além disso, esses pequenos trechos de sabedoria podem ser verdadeiros mantras de motivação. Quando me sinto desanimado, repetir para mim mesmo "acredite, e você pode conseguir" me ajuda a redirecionar minha energia e a focar em meus objetivos. A simplicidade e a clareza dos provérbios tornam suas mensagens acessíveis e fáceis de internalizar, o que é crucial quando precisamos de um empurrãozinho a mais para agir. Outro aspecto interessante é que os provérbios podem nos inspirar a adotar uma nova atitude diante da vida. Por exemplo, a frase "o que não mata, fortalece" me lembra que cada experiência difícil é uma oportunidade de crescimento. Essa perspectiva não só me ajuda a lidar melhor com as adversidades, mas também a apreciar as lições que elas podem oferecer. A transformação de experiências negativas em aprendizado é uma forma poderosa de motivação que os provérbios nos proporcionam. Por fim, a inspiração e a motivação que encontramos nos provérbios não são apenas para momentos de crise. Elas também nos incentivam a celebrar nossas conquistas e a manter uma mentalidade positiva. Frases como "quem ri por último, ri melhor" me fazem lembrar que o sucesso não é apenas uma questão de resultados imediatos, mas de perseverança e de uma perspectiva otimista a longo prazo. Essa mentalidade me ajuda a viver a vida com mais leveza e gratidão, sempre em busca de novas conquistas. Reflexões finais ao longo deste texto. Explorei como os provérbios podem ser uma fonte inestimável de sabedoria e orientação em nossas vidas. Desde o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento até a inspiração e motivação, essas simples frases carregam lições profundas que ressoam através do tempo e das culturas. Acredito que, ao abraçarmos essas verdades, podemos não apenas nos tornar versões melhores de nós mesmos, mas também impactar positivamente aqueles que nos cercam.
A beleza dos provérbios reside em sua capacidade de nos conectar com a essência da experiência humana, guiando-nos em nossa jornada de vida. E aí, pessoal, chegamos ao final dessa jornada incrível pelos provérbios. Você já parou para pensar como essas palavras antigas podem ressoar tão profundamente em nossas vidas hoje? A sabedoria contida em cada versículo é como um farol que nos guia em meio às tempestades e desafios da vida. Você já se perguntou como uma simples frase pode mudar sua perspectiva ou até mesmo transformar seu coração? Imagine aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. A confiança em Deus se torna mais forte. A alegria no Senhor se torna palpável e a graça e misericórdia se manifestam em ações concretas. E o que dizer sobre o poder da oração? Ao dialogar com Deus, abrimos espaço para o livramento divino e para a transformação espiritual que tanto desejamos. Então, me diga, qual provérbio falou mais ao seu coração? Como você pode usá-lo para impactar a vida de alguém próximo? Não esqueça de compartilhar suas experiências nos comentários. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se e ative o sininho, porque temos muito mais mensagens de esperança e inspiração pela frente. Vamos juntos explorar as verdades que podem nos libertar e nos levar a um avivamento espiritual. Até a próxima, e que Deus abençoe sua jornada.